Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mais uma classe de língua espanhola. Professor Matheus aqui. Espero que vocês estejam todos bem, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar início aí a uma série de vídeos, uma série de aulas, em que nós vamos aprender como é que nós dizemos los numerales em espanhol. Então, como é que nós fazemos para expressar os mais variados tipos de números e expressões numéricas em espanhol? É isso que nós vamos começar a ver a partir de hoje, certo? Nesse vídeo especificamente, nós vamos estudar os cardinales de 0 a 29, ou os cardinais de 0 a 29, certo? Então, acompanhe aí comigo que no fim do vídeo vão ter aí alguns exercícios, algumas atividades para praticar tudo que a gente vai estudar, certo? Então, prestem atenção aí, ojo, e vamos a empezar. Bom, então primeiro nós vamos ver aqui alguns tipos de numerales. Como é que nós dividimos os mais variados tipos de números ou de numerais em espanhol? Então, primeiro nós temos aqui los cardinales, que são os que nós vamos começar a ver hoje, que os cardinales servem para contar ou enumerar. Eles contam e enumeram, né? Um, dois, três, etc. Nós temos los ordinales, que sequenciam, ou seja, que colocam em uma sequência, em uma ordem, então é primeiro, segundo, terceiro. Las fracciones, que especificam partes de um todo, ou seja, especificam partes de um todo, então é um meio, um terço, um quarto, etc. E los colectivos, que especificam grupos. Então, por exemplo, meia dúzia, uma dezena, uma centena. Então, nós vamos ver todos esses tipos de números, de numerais em espanhol, certo? Hoje nós vamos começar, como disse a vocês, com los cardinales. E aí, eu coloquei aqui alguns usos de los cardinales. Para que é que nós usamos os números cardinais? Então, além de contar, como eu disse, né, de enumerar, 1, 2, 3, 4, contar as coisas, os objetos, nós também vamos usar os cardinais para algumas outras funções, como, por exemplo, las horas del día. Então, para expressar as horas do dia, nós usamos os cardinais. Por exemplo, son las 3 en punto. Ou era la una. Nós também usamos los cardinales para fechas. Então, por exemplo, se fundou el 15 de agosto. Estamos usando aí um cardinal. E outro uso bem comum dos cardinais são os cálculos aritméticos básicos. Então, por exemplo, 5 mais 6 são 11. Então, para todos esses usos aqui, nós vamos utilizar números cardinais. Não é difícil de entender porque nós usamos exatamente da mesma forma, né, em português. Então, é só aplicar aí para o espanhol, certo? E agora nós vamos ver como é que nós dizemos os números de 0 a 29 em si, certo? Então, eu vou falar aqui de um por um, de 0 a 29 em espanhol. Você acompanha comigo, preste atenção e repete depois de mim, que é para praticar, certo? Então, repete aí comigo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Esses são os números cardinais de 0 a 29 em espanhol. Como vocês podem observar aí, são muito parecidos com o português, certo? Então não é difícil
aprender e entender. É só mais uma questão de praticar, certo? Eu só queria fazer aqui 3 observações em relação à escrita desses números que diferem do português. A primeira observação é em relação às sílabas Zé e Zi do espanhol. Então, em espanhol é muito difícil, são muito raras as palavras que têm essas sílabas, né, o Zé e o Zi, em sua formação. Então, os números que têm isso em português, como por exemplo, 0, 11, 12, 13, 14 e 15, são escritos com ZE. Em espanhol, eles vão virar CE. Então, o 0 fica cero. 11, 12, 13, 14 e 15. Então, há essa mudança aí do Z para o C, certo? A segunda observação é em relação à junção aí das palavras a partir do 20, né? Então, em português, nós dizemos 21, 22 e etc., de modo separado. A gente escreve as palavras que formam esses números de modo separado. Em espanhol, é uma palavra só, certo? Então, há aí a junção da palavra 20 com a unidade correspondente, certo? Então fica 21, 22, 23 e etc., tudo junto. E a terceira observação é que, quando a gente faz essa junção, algumas palavras vão ganhar um acento. Então, quando a unidade tem uma sílaba só, como é o caso de 2, 3 e 6, certo? Só tem uma sílaba. Quando a gente faz a junção com outra palavra, no caso 20, aí principalmente, esses números vão ganhar acentos. Então, se vocês observarem ali o 22, que é 22, fica com um acento no dos para a gente identificar que o dos é a sílaba tônica, certo? Então, a gente vai e coloca um acento aí no dos. A mesma coisa no 23, no 26 e no 16. Todos esses números vão ganhar um acento para que fique mais fácil de a gente identificar quais são as sílabas tônicas desses números. Certo, pessoal? Então, é isso. Pratiquem, estudem e agora a gente vai ver aí algumas variações que existem em relação ao número 1, certo? Agora, nós vamos ver aí que existem algumas variações do número 1, né? Variações de uno. Então, esse número 1 que nós dizemos em espanhol, uno, ele vai variar aí em pelo menos 2 situações. Eu quero que vocês observem essas 2 situações, certo? A primeira delas é que esse uno se convierte em un antes de um substantivo masculino. Então, antes de um substantivo masculino, nós não vamos dizer uno, nós vamos dizer somente un. Então, por exemplo, eu tenho un dicionário. Esse uno virou un porque dicionário é um substantivo masculino. Então, nós dizemos un dicionário, certo? E aí, isso vai acontecer para qualquer substantivo masculino em espanhol. Ao invés de uno, fica un. E outra variação que vai ocorrer desse número uno é que ele vai concordar em gênero. Então, se o substantivo for feminino, então aí nós não dizemos uno nem un. Nós dizemos una. Como, por exemplo, un mango ou una manzana. Maçã em espanhol, manzana, então nós não podemos dizer un manzana, porque manzana é feminino, certo? Nós dizemos una manzana. Outra observação que eu quero que vocês observem aí é que, em relação a essa questão de gênero masculino e feminino, né? Em português, há variação do número 2 também. Então, se nós temos um substantivo masculino, nós dizemos dois, como, por exemplo, 2 filhos. Mas, se nós temos um substantivo feminino em português, nós vamos dizer, ao invés de 2, duas, certo? Então, nós temos 2 e 2. Em espanhol, nós vamos dizer sempre somente dos. Então, por exemplo, 2 filhos, 2 hijos, e 2 filhas, também 2 hijas. Não há variação do número 2, somente do número 1. Certo? E agora nós vamos aí para os exercícios para praticar tudo que a gente estudou. E aí nós temos alguns exercícios. Então, durante esses exercícios,
nós vamos aí atentar mais uma vez para esse processo de escrita das palavras de números em espanhol, certo? Na primeira questão é uma questão super simples. Vocês têm de um lado os algarismos de 0 a 10 e do outro lado a escrita correspondente desses algarismos em espanhol. Vocês vão somente associar o algarismo à escrita desse número em espanhol, certo? Na segunda questão, vocês têm aí aquilo que eu falei sobre a variação de gênero entre masculino e feminino, não é? Então, em português, nós temos variações dos números 1 e 2, que viram 1 e 2. E em espanhol, com qual número isso vai acontecer? Você vai e escreve esse número. Como eu disse a vocês, isso só acontece com um número. Que número é esse? Vocês vão aí e escrevem. Na terceira questão, nós temos aí uma historinha, certo? Nós temos aí, ó, Gabriel tiene 6 años y está muy celoso pues su mamá se encuentra embarazada de mellizos. Então, nós temos aí um garoto, Gabriel, né, de 6 anos, que está muito ciumento porque sua mãe se encontra grávida de gêmeos. Embaraçada de mellizos significa grávida de gêmeos. E aí, durante as alternativas A, B, C e D, vocês têm aí alguns detalhes a mais dessa história de ciúmes de Gabriel, certo? O que vocês vão fazer é ler cada alternativa e completar cada tracinho com o número que está entre parênteses. Então, vocês vão escrever no tracinho o número que está entre parênteses, certo, pessoal? Na quarta questão, nós temos aí aquela questão da variação de Zé e Zi do português para o espanhol. Então, vocês têm aí a lista dos números de 0 a 15, que se escrevem em português com ZE, Z, né? Mas em espanhol, como eu disse a vocês, isso vai variar para C, CE, C. Vocês vão somente escrever esses números em espanhol fazendo essa variação. Só para praticar mesmo, para pegar essa questão da variação de Z para C no espanhol, ok? Na quinta questão, nós temos aí o processo de formação dos números de 16 a 19, né, que a gente faz a junção aí do número 10 com o algarismo correspondente. Só que esse número 10, ao invés de 10, vira 10. Então, vocês vão fazer isso nos números 17, 18 e 19. Então, 10 mais 6 vira 16. E aí vocês vão fazer esse processo de formação de palavras nos números 17, 18 e 19, certo? Na questão 6, vocês vão procurar aí na sopa de letras o número 20. Então, como é que nós escrevemos o número 20 em espanhol? Ao acréscimo, né, de uma letrinha em relação ao português. Que letra é essa? Vocês vão procurar na sopa de letras, ok? E na sétima e última questão, nós temos aí a junção dos números do 21 ao 29. Então, vocês vão escrever esses números colocando a junção desses números em espanhol. Então, quando eu uno o número 20 mais o algarismo correspondente, como é que fica esse número em espanhol? Vocês vão seguir aí esse processo do 21, que está ilustrado aí no quadrinho, e vão fazer a mesma coisa nos demais números. Prestem atenção que o E de 20, o E final, vira um I e fica 20. Então, fica 21. Certo, pessoal? Então, vocês vão fazer isso nos demais números e é isso. Então, estudem esses números, pratiquem e hasta luego!